Gente, terminamos aqui, ó. Viu? No intervalo, rapidinho, a gente já montou todos. Olha que coisa linda, nossos coelhinhos da Páscoa. Ó, o Valmir tá falando que é o coelho Pikachu ali da Páscoa. Que a orelhinha dele é bem grande. Vou deixar esse aqui. Agora leva pro fogo quanto tempo, chefe? Olha, 10 minutos é uma média boa. Tem que olhar, porque depende um pouco do forno, né? A gente coloca em forno médio. E 10 minutos dá pra olhar e ver se tá bom. 10 minutinhos, viu, gente? Olha como é rápido. Nossa, é bem rapidinho. E fazer uma delícia. Senta as crianças aí na mesa, ó. Ixi, vai longe. Muito melhor do que o celular, né? Bem Deixa eu tirar melhor, isso aqui, porque agora nós vamos conversar sobre, ó... O chefe vai falar umas coisas aqui, ó, de arrepiar nós. Eu só esqueci de falar que também dá pra fazer com a forminha. Só abrir assim, achata e corta com a forminha. Se você não também, quiser que fique bonito igual os nossos... né? É bem mais divertido fazer assim, mas às vezes a criança curte fazer na forminha. Né? Você pode usar a forminha, se você quiser bem perfeitinho. Agora, se você quiser bem lindão assim, você faz com a mão. Bom, chefe, a gente tá brincando e rindo, mas quando a gente fala de alimentação, a coisa é séria, né? É sério, e a gente... às vezes aí a gente vai agora pro laboratório. Nós vamos agora olhar o outro lado, né? O laboratório da chefe Inês. Vamos trazer tudo pra cá? Vamos, ó. Quando a gente consome esses alimentos ultraprocessados... Meu Jesus, já tô ficando com medo aqui. A gente não tem muita noção do quanto que tem de açúcar e gordura. E aí, quando a gente para olhar, é um pouquinho assustador. Porque... Aquilo ali não faz parte, não, sabe? Faz parte. Ai, meu Deus. A gente... E assim, comer de vez em quando, ok. Na Páscoa comer um pouco, ok. Agora, se a gente consome isso com frequência, a quantidade de açúcar que a gente está colocando dentro do corpo e deixando as crianças que estão em formação colocarem dentro do corpo, é muito assustadora. Ao longo de um dia inteiro, um adulto e também uma criança, porque a Organização Mundial de Saúde não faz essa distinção, mas tem muitos nutricionistas que falam que uma criança deveria consumir metade do que um adulto consome. O máximo que a Organização Mundial de Saúde fala que se deve consumir ao longo de um dia inteiro é isso aqui de açúcar. Isso é o dia inteiro de consumo. Meu Deus! Café da manhã, almoço, janta, todos os lanches e tudo. Deixa eu colocar isso aqui num copo, uma xícara, pra gente ver a quantidade que é numa xícara. Porque eu acho que algumas pessoas usam isso aqui só para adoçar um cafezinho. É verdade. Não é? Ó, isso aqui é uma xícara de café, tá? Então eu vou ver aqui. Vou pegar até a colher, peraí. Ó, uma colher de sopa que eu tô na mão. Aí a pessoa põe lá, pôs o café, ainda bem que a Marina Maravilhas, ela toma café sem açúcar, né, Marina? Ah, é Ó, uma colher de sopa. Ah, o café ainda tá sem doce, vou ter que pôr mais uma colher de sopa. Aí pôs mais uma. Aí a criatura é mineira, gosta do café melado. Aí ela põe mais um pouquinho. Olha isso, gente. Aqui dentro da xícara, ó. Olha a quantidade de açúcar. Pouquinho. E eu tenho certeza que muitos comem isso aqui só no café da manhã, não numa xícara de café. Só que aí depois vem outras coisas. Isso era pro dia inteiro. Aí você já acabou com a sua possibilidade de seguir uma dieta saudável logo no café da manhã. Porque... Se isso aqui for açúcar demerara ou açúcar mascavo, diferencia alguma coisa? Diferencia porque ele não é... Ele é menos processado. Então, assim, ele não tem todos... esse açúcar, para chegar no açúcar refinado, ele passou por muitos processos. Foi sendo colocado muita química, muita coisa. Mas aí pode aumentar um pouquinho a quantidade? A quantidade de açúcar é melhor ser o mínimo possível. Isso aqui é o máximo que a gente deve consumir. Ah, isso aqui é o máximo? É o máximo do dia inteiro. Ixi, Mari. Então, assim, o outro açúcar, ele também vai dar um pico de glicose. Então, também não é bom exagerar. Tá. Mas ele é menos nocivo e ele adoça menos do que o açúcar refinado.
Esse aqui tem muitos processos, então ele fica... Você vê a diferença, por exemplo, do grão, né? Ele é um pozinho mesmo. É um pozinho mesmo. Então a quantidade dele vai ser diferente do Demerara, porque o Demerara ele é maiorzinho, né? Então ele adoça um pouco menos. Então você poderia consumir talvez Gente, ó, um pouquinho mais, mas o açúcar é sempre bom evitar. vou ter que falar uma coisa, vai ter que diminuir mais aí, tá? Tá muito ainda. 2 colheres de sopa e meia por dia. Você vai ter que diminuir. Você come 20 colheres de sopa, não dá. E fora as coisas que a gente não percebe que tem açúcar, né? O suco de caixinha, por exemplo. Tem açúcar, Tem né? um monte de açúcar. Uma barra de chocolate, que não é tão grande, tá? É uma barra que uma pessoa que não... Eu demoro uma semana para comer uma barra dessa. Porque eu não gosto muito, assim, de doce, mas tem gente que come isso aqui inteirinho na hora. E o açúcar, ele tem um processo de vício também, né? Então, quanto mais você come, mais você tem vontade de comer. Exatamente por aqueles picos que eu estava falando, né? Porque ele te dá um pico de glicose, depois o pico abaixa com a insulina. E aí, nesse processo, quando abaixa, dá mais vontade de comer doce. O nosso organismo, ele é preparado para fazer aquilo que é mais fácil, né? Então, mais fácil para o organismo, quando ele está nessa baixa, é pensar, eu Quero preciso mais de açúcar. Porque o açúcar eu sei que vai subir rápido. Fica viciado então, o organismo. Ele dá uma... E fora que o paladar também vicia, né? Por isso que é muito importante controlar com as crianças, porque o paladar fica viciado. E a aí não quer mais criança comer brócolis. Aí a comparação é difícil, né? muito. Porque aqui, ó, só nessa barrinha tem tudo isso aqui de açúcar. Que é muita coisa. Comparativamente com o outro potinho lá, dia inteiro. que é o do dia inteiro, né? Meu Deus. E olha mais isso aqui de gordura. Gente do céu. Vai dando uma Então, gastura interior, Dá né? nervoso, né, de ver. E é importante, assim, quando a gente tem consciência, não é que a gente vai deixar de comer, mas a gente vai olhar também com outra, né, entendendo que isso aqui pode fazer parte da nossa vida, Sim. mas não pode ser a nossa vida, porque senão as consequências são muito sérias. É isso que a gente está falando aqui. Nós não estamos dizendo para você parar de comer. Exatamente. Estamos falando, você precisa comer outras coisas para combater o mal que isso daqui vai fazer no seu organismo e comer isso aqui com moderação também. Com certeza, é isso aí. Nessa barra aqui, ó, fininha, tem tudo Olha isso aqui. aqui, gente, é uma barrinha, uma barrica de nada. Olha isso. Olha como ela é fina. Deixa eu ver se... Aí, ó, tá vendo? Aqui tá o papel, mas ela é bem fininha. É uma barrica de nada. Olha a quantidade de açúcar e óleo que tem nessa barra. É muita coisa. É né? muita coisa. E mais isso aqui de gordura. E tudo isso aqui vai acumulando no nosso corpo e vai entupindo veia, vai, né, com o tempo. A obesidade infantil aumentou em 4 vezes nos últimos 20 anos. É muito pouco tempo para aumentar tanto. E as consequências disso a gente vai ver lá mais para frente. Hoje em dia, 15% das crianças são obesas. E de cada 5 crianças obesas, 4 serão adultos obesos. Nossa. Então, por causa, né, pra gente, porque a gente, óbvio, a gente quer ver o nosso filho feliz, Exatamente. contente, né, porque criança gosta, dá pra entender. Porque tem uma coisa também, quando tá pequenininho mesmo, 3 anos, é fofinho, né? Ai, tá tão gordinho, fofinho, olha como ela come. Né? Mas quando essa criança de 3 anos tá com 17? Exatamente. E aí tem um monte de consequências que não é só a questão emocional que é muito afetada, porque, né, a gente sabe como que são as crianças, tem bullying, a autoestima fica afetada, mas tem a consequência direta na saúde dessa criança. Então, para o resto da vida, ela vai ter que lidar com, por exemplo, a questão da obesidade ou às vezes com um desenvolvimento de uma diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que dá a partir do excesso de açúcar, de farinha branca, dessa alimentação desregrada, mais a falta de exercício. Então, sério, né? É um assunto muito sério. Não tem nada mais importante, com certeza, para uma mãe e para um pai do que a saúde do filho. Claro, né? nossa A gente senhora, dá a com vida certeza. por essas crianças e ninguém... assim, é óbvio que a gente dá o chocolate porque a gente está querendo agradar
agradar a criança, porque a criança pede, a gente fica com dó. Mas, como a gente é educador, a gente tem que pensar que qualquer ato que você vai fazer com a criança, ele tem uma consequência. E a gente é responsável por esses seres. Você pode fazer o seguinte, dá só no fim de semana. Exatamente. Porque todo dia vai ficar também comendo doce, refrigerante, entendeu? Com certeza. São coisas que, bom, você vai medindo. Ah, meu Deus, essa aqui é o quê? Essa aqui é aquela barra de chocolate branco. Nossa Senhora, olha o óleo disso. Tudo isso aqui, só nessa barrinha, tem tudo isso aqui de... Olha a quantidade de óleo. De gordura, né, de óleo. E mais tudo isso aqui de açúcar. É muita coisa. É muita coisa. Ah, então faz o seguinte, você pega o óleo, destampa aqui, né? Ai, meu Deus. A hora que a gente pensa assim, dá até aflição, né? Dá de pensar que a aflição, gente tá... né, E às vezes, assim... Agora sim, porque vai chegar a Páscoa, tá todo mundo querendo ovo de Páscoa. E não tô falando também que não deve comer ovo de Páscoa, que não tem que ter coelhinho, não é isso. Mas assim, pensar que uma criança pode consumir um ovo desse numa sentada, ela tá consumindo... Meu Deus. Isso aqui de gordura, que é muita coisa. É um ovo, e não é um ovo grande, né? É um ovo pequeno, né? Não é um ovo daqueles gigantes. Não é nem médio, né? Esse, eu acho. É 270 gramas. Tem tudo isso aqui e tem mais só essa quantidadezinha aqui de açúcar. Olha tanto. Ai, para tudo! Até eu, quando fui calcular, quase caí para trás e falei, não é possível. Porque eu faço muitos estudos nessa área. Não tá falando isso aqui à toa, para você estudou para falar, exato, né, Inês? É tudo bem estudado. Mas até eu que tô acostumada a ver, né? A gente olha e fala, nossa, que coisa, como é possível, né? A gente não percebe. E você tá ali sentado na mesa de Páscoa, vai um pedacinho, vai outro, vai... Quando você vê, você comeu o ovo inteiro. Na segunda-feira não tem mais nada. Já pensou? Né? E depois também, né, com essa quantidade, é perigoso da criança passar mal depois, né? Claro. Porque o organismo é muito pequenininho para lidar com uma quantidade tão grande, sendo que ela, né, podia consumir, só que aí é o seguinte, Inês, a conta matemática é assim, vai ganhar o ovo de Páscoa do papai e da mamãe, vai ganhar o ovo de Páscoa da vovó e do vovô, vai ganhar o ovo de Páscoa dos padrinhos, já foram 3. É muita coisa. Aí chega outro amigo, vai aqui, uma criança, imagina quantos, né? É muita coisa. E aí, e nessas horas é muito difícil ser mãe e pai, né? Porque a gente quer, né? Não, deixa. E ok, deixar um pouco. E acho que tem que deixar mesmo, porque tudo que é muito proibido acaba sendo mais gostoso, né? Então a criança vai ficar... não é para comer tudo no mesmo dia. Exato. A gente vai, né, dividindo essa quantidade. De repente, usa sobras do ovo para fazer um bolo, para fazer, né, uma outra receita, e aí distribui, daí, né, tentando lidar com essa quantidade muito grande. E outra coisa é que se a gente faz, por exemplo, junto com a criança, em casa a gente faz, eu tenho também 2 filhos, né, e a gente faz muito de usar esse momento que a gente quer presentear, por exemplo, os professores, que a gente quer presentear os avós e tudo, a gente faz junto e eles participam disso. E aí, isso também faz parte do presente de Páscoa deles, eles também fazem... Então, é uma coisa que ajuda a criança a ter contato com coisas saudáveis, a ver que a gente pode presentear também de outras formas, né? Porque isso é feito pela criança, é feito com amor, né? Ou é feito pela avó, é feito... Mas é interessante, a criança envolvida na cozinha, Com ela certeza. aprende não só a questão dos alimentos, né, chefe Inês? Nossa, ela vai aprender tanta matemática, tanta coisa. Geometria, Exatamente. Física, química, olha, tudo isso, né? Tudo isso. E convivência, e vai criar aquelas lembranças gostosas, né, da infância. Isso não tem preço. E isso aqui não dá tanta dessas lembranças, né? A gente tem a lembrança de, né, comer e tudo ali na coisa.
no almoço de Páscoa. Exatamente. E tal. Agora, essa lembrança de fazer... De fazer esse cookies de coelhinho aqui, ó. Exatamente. Se você fizer esse cookies aqui Vou com até seu tirar aqui. filho, nossa, ele nunca mais vai esquecer. Olha, ele vai falar, mãe, é o como é o nome que eu falei, Valmir? Pikachu. Pikachu. É o Pikachu. É o coelhinho. Ah, já ficou Olha lá, pronto enquanto esse. a gente falava, já ficou Olha. pronto aqui. Ai, vamos colocar o olhinho pra você Aí ver a gente vai rapidinho. pôr o olhinho aqui, ó. Eu vou ter que virar ao contrário, porque senão não vou Mas conseguir. pra comer tem que comer frio, né, chefe? É, comer Ah, é melhor. tá. Bom, mas pode comer morno, mas é que quando ele sai assim, Tá a coisa tá muito quente. E aí a gente aproveita que ele tá quentinho. Olha lá, colocando o E olhinho. aí coloca o olhinho assim, ó. É só dar uma afundadinha nele. E ele, como tá ainda quente, ele gruda. Você espera um pouquinho que ele vai grudar ali. Olha lá, já tem olho, tá E olhando fica pra gente, ainda de olhos vermelhos, que nem na musiquinha, né? De olhos vermelhos, de pelo pretinho esse Né? aqui, ó. E é uma forma da criança experimentar uma coisa diferente, que é saudável, que é muito importante para a saúde dela, como o Goji-Berry, mas de uma maneira lúdica. Então, não é você vai dar um monte de Goji-Berry para a criança experimentar, que ela não está Exatamente. acostumada. Ela vai comer... falar que não vai gostar, ela não vai nem Exato. querer experimentar, né? Exatamente, ela vai comer no meio de uma receita super saborosa, porque tem um monte de coisas que, né, deixam bem gostoso esse cookie. Eu já tô comendo o meu. E não é porque é saudável que não pode ser gostoso, né? Meu principal trabalho nessa área é buscar elaborar receitas que sejam palatáveis para a criança, porque nenhuma criança vai substituir aquilo lá que é cheio de açúcar e de gordura que viciam o paladar se a outra coisa não for saborosa também. Gente, é uma delícia. Eu tô comendo aqui, tá? Aqui já, viu, chefe? Ó, Por favor. faça com seu filho, porque é gostoso. Ele vai adorar fazer o cookies com você. Vai ter tudo isso que a gente falou de bom. Se você tem dúvidas a respeito da receita, ou de alguma coisa que foi falada aqui, até mesmo dos malefícios ali, entre em contato, ó, tá aqui na sua tela, o Instagram da chefe, telefone, segue ela nas redes sociais, chefe Inês Prado, tire suas dúvidas, procure, pesquise, faça com seu filho esse cookies, tá bom? E você não vai se arrepender. A gente vai pro intervalo e já volta, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada pela sua participação, por nos visitar nessa sexta-feira. Eu que muito agradeço obrigada. muito. Já a gente volta, tá?